obrigado. Boa tarde, distintos conferencistas, ilustres membros do painel, Sr. Presidente, da mesa e moderador desta sessão, caros tertulianos, excelências, permitam-me aqui começar por dizer quanto me é honroso poder estar aqui e tomar parte em mais esta manifestação que, propondo reflexão, permite-nos reconhecer o extraordinário sucesso que tem sido o processo de construção da democracia em Cabo Verde. Este me parece, aliás, o sítio ideal e também um momento propício para expressar a minha admiração e apreço pelo esforço que tem sido consentido por todo o povo cabo-verdiano nestes 37 anos de independência, tão claramente demonstrados pela ascensão ao grupo de países de desenvolvimento médio e pelos lugares primeiros e de referência nos índices de boa governação e desenvolvimento. As minhas felicitações, como não podia deixar de ser, são também e particularmente dirigidas a esse grupo muito bonito de meninas e rapazes, permitam que use estes termos, é mesmo no sentido positivo, do ciclo de tertúlias que há 3 anos vem emprestando a sua competência e empenho à produção de ideias e debates sobre os condimentos, sucessos e insuficiências deste processo no mundo, mas com os olhos postos em Cabo Verde. É também e sobretudo disso que vivem a paz, a democracia e o desenvolvimento. Eu vou fazer uso de uma nota do hoje Presidente da República, na altura ainda candidato, Jorge Fonseca, que afirmou que a necessidade que se sente, a principal, o mais importante neste processo de procura de estabelecimento do regime democrático tem a ver com a criação de um quadro político mais propiciador do diálogo, de consensos, de um quadro de menos concentração, de mais distribuição e equilíbrio no sistema de poderes, favorecer a estabilidade necessária a um desenvolvimento equilibrado do país. Dizia que nesta fase de iniciação, dizia o atual Presidente, e enraizamento da democracia, se precisa da correção dos desvios, marcantes no processo de afirmação do Estado de Direito, de um ambiente político que favoreça o progresso da ideia democrática e da cidadania política, cultural e social, no quadro da realização de desígnios nacionais bem definidos e assumidos por um poder político sujeito a uma instância de moderação e arbitragem. Visivelmente, a mim me parece, Cabo Verde foi capaz de orientar os consensos da sua sociedade nesse sentido. E por isso, os meus parabéns e os de quase todo o mundo que, de facto, testemunham e se congratulam com este sucesso que todos constatamos. Não posso, contudo, deixar de constatar e lamentar que este extraordinário desempenho de Cabo Verde acontece em perfeito contraciclo com o terrível e mesmo trágico desempenho do meu país, a Guiné-Bissau. Esta é uma referência quase obrigatória, devido não só ao extenso conjunto de elementos que partilhamos, mas talvez, sobretudo, porque consegue resultados extraordinários, mesmo comparado com os melhores, enquanto que o outro se afunda na avaliação mesmo dentre os piores. Como compreender tão elevado nível de discrepância? Como justificar tamanha polarização? Aqui, os primeiros parênteses que eu faço são para estabelecer que nenhuma explicação, por mais que escolástica ou científica, deve ofuscar ou relativizar o reconhecimento que é devido a Cabo Verde e aos cabo-verdianos pelo sucesso que têm conseguido. A esse propósito, Fafali Culao, conceituado politólogo guineense de origem togolesa, refere na sua obra sobre a democracia revolucionária, a democracia liberal, que os comportamentos do povo e dos agentes políticos no momento da abertura democrática foram determinantes. No seu entendimento, no entendimento de Fafali Culao, apesar dos riscos que se vieram a concretizar com a derrota do PAICB e do seu candidato, a clareza do posicionamento político e a transparência dos procedimentos aplicados capitalizou o sentimento de uma cultura democrática abrangente. Na Guiné-Bissau, acumularam-se frustrações baseadas em presumíveis mal-entendidos. A oposição considerava-se maioritária no país, mas os resultados eleitorais não refletiram essa situação, o que criou uma forte desilusão
face à democracia nascente, que a população julgou, afinal, manipulada. Esta ambiguidade na percepção dos resultados das primeiras eleições pluralistas faz parte das causas das crises políticas que marcam todo o período pós-eleitoral e que desembocam em 98 numa guerra civil de 11 meses, no fim do qual o Dabo volta a qualificar da segunda transição que a Guiné teve, de facto, que enfrentar. Essa experiência deixará, de facto, marcas profundas na evolução da democracia nascente na Guiné-Bissau. As marcas serão, aliás, tanto mais profundas quanto o processo constitui um precedente que vai justificar, vezes sem conta, que a legitimidade de saída das urnas seja feita refém por uma legitimidade autoproclamada que se apoia nas armas e que invoca a adesão do povo como prova e arma política. A este propósito, tenho que citar Norberto Bobbio, um filósofo italiano, que diz que temos que gradualmente transformar a democracia em costume, em hábito, pois esta é a única forma para que ela adquira o estatuto de irreversibilidade. Quer dizer, na verdade, nós podíamos, ao assumir este desafio de hoje aqui, falar da construção do Estado de Direito e da democracia, podíamos ir por vários caminhos. Podíamos tentar aqui dar prova de termos lido os manuais de ciência política e, de facto, compreender que a democracia, o Estado de Direito, constrói-se através de um poder judicial forte, através de uma imprensa que é livre e que é atuante, através de uma sociedade civil que é autónoma e que é consciente das suas obrigações. Mas eu penso que hoje, nesta sala, eu aprendi, eu sei que para quem me vive diariamente pode ter sido algo de sumenos importância, eu aprendi vários momentos da afirmação do facto democrática. E pareceu-me evidente esta incorporação dos princípios democráticos naquilo que Bobbio diz dever ser o nosso comportamento do dia a dia. Eu vou citar 2, 3 exemplos. Eu deliciei-me com a qualidade intelectual das intervenções que abriram esta conferência. As intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Cabo Verde, de Câmara de Praia, e do Primeiro-Ministro foram não só ricas em conteúdo, mas sem sair daquilo que é aceitável no exercício de competências de tal alta importância, não deixaram de transmitir as mensagens e o seu sentimento em relação não só à sua visão, mas em relação àquilo que fazem, a leitura que fazem do posicionamento dos outros. Pareceu-me extraordinário. Eu ouvi um jovem de manhã falar em nome de pescadores e transmitir aqui uma mensagem em nome dos pescadores. Eu não resisti a dizer, a comentar com a representante das Nações Unidas, que se o representante dos pescadores fala com esta clareza, de facto a democracia tem que funcionar. Não é? E hoje, esta tarde, estive atento à entrada nesta sala do Dr. Aristides Lima e vi a forma bastante calorosa como foi acolhida pelo Dr. Ofer Almada. E voltei a comentar com a minha colega que isto, de facto, só em Cabo Verde. E é por isso que eu agradeço dar-me a oportunidade realmente de dizer estas coisas, porque é o que vai lá no fundo. Se abrirmos o leque desta análise, há questionamentos que podem nos orientar na tentativa de compreensão dos fatores que influenciaram num ou noutro sentido a implantação com o sucesso dessa cultura democrática. Eu não vou conseguir responder a todas essas questões, mas são aquelas que eu identifico como importantes para nos posicionar como é que, numa realidade, podemos constatar o sucesso e noutras, realmente, temos que reconhecer que estamos perante um falhanço de todo o processo. Na verdade, alguém já disse que não se pode esperar que o resultado seja completamente alheio aos ingredientes que nós colocamos no processo de preparação de um sistema. O primeiro é compreender como é que as transições políticas liberais se germinam no seio de países totalmente isentos de referências pluralistas anteriores. Quem estuda ciência política, pelo menos na orientação contemporânea, vai sempre buscar referências da Segunda Guerra Mundial e agora a queda do Muro de Berlim. Como é que isto se incorpora nas nossas realidades?
como é que as nossas elites conseguem compreender as lições que, em princípio, devem vir desses fatos. Qual é o peso do contexto regional? Qual é a interação do binómio liberalização económica, liberação política? Isso para nós é muito importante, porque em algumas situações foi a liberalização económica que forjou e, em certa medida, até obrigou a uma certa abertura e aceitação da liberação política. A equação pacificação-democratização. A inencontrável terceira via nos países saídos da guerra civil e submetidos a uma bipolarização à volta dos antigos partidos beligerantes. A ambivalência da sociedade civil nos processos democráticos consecutivos a conflitos armados. As relações dialéticas entre a legitimidade histórica e a legitimidade política. A produção de novos saberes ao favor dos contextos tradicionais. Na Guiné-Bissau, reconhece-se que existem causas de raízes tão profundas que remontam às condições de emergência do próprio Estado guineense. Primeiro, traços duráveis deixados pelo processo de acesso à independência. Até hoje, é inconcebível e inaceitável que alguém possa pensar em qualquer projeto de desenvolvimento que não comece por reconhecer os direitos dos antigos combatentes. E às vezes acabamos exercendo todo o exercício na tentativa de atendimento daqueles que acham que, por terem participado da luta de libertação e terem conquistado a independência, passaram a ter um direito que toda a nossa obrigação tem que ser consumido na tentativa da sua materialização. A desmobilização mal conduzida dos antigos combatentes da guerra de libertação. Não é? O crescente fosso favorecida pela liberalização económica dos anos 80. Em qualquer outro país, este fosso é visto como natural e é necessário simplesmente encontrar mecanismos de compensação que possam realmente atender aquelas estruturas da sociedade que vão ficando marginalizadas. No nosso caso, ela transforma-se num entrave que bloqueia todo o processo. E, portanto, ou canalizamos o essencial das nossas competências para a resolução desse problema, ou não há qualquer programa de desenvolvimento. Incompleta despartidarização das Forças Armadas, talvez valha a pena também dizer incompleta conversão dos próprios partidos em partidos civis, e não uma ligação que só não é admitida em termos oficiais, mas que está lá mais do que presente. Também devo dizer a difícil adaptação do próprio PSGC ao novo contexto pluralista, entradas ao surgimento do verdadeiro Estado de Direito e a má governação. Nós não podemos escamotear esta realidade, a má governação. Vamos encontrar elementos suficientes para nos provar que, independentemente destas questões mais globais e mais abrangentes, aquilo que temos feito até hoje só podia dar mal. Só podia dar mal. Nós não podemos fazer tudo mal e esperar que as coisas corram bem. Não é? Esses resultados, por isso é que nós estamos a felicitar Cabo Verde, porque os resultados de Cabo Verde não aconteceram por acaso. A gente teve que trabalhar, tiveram que fazer opções, e quando essas opções dão os resultados que dão, nós temos que sentir-nos regozijados por isso. Gostava de poder me deter nesta questão de etnicidade e modernismo, que certamente, para o contexto guineense, oferece muitos elementos de reflexão sobre os determinantes para a criação de condições objetivas para o exercício democrático. Por exemplo, a questão da divisão entre a população urbana e a rural, a questão dos níveis de urbanidade e da escolarização, a cobertura sanitária e medicamentosa frente às crenças tradicionais, a diversidade étnica e a sua influência na produção de conflitos. Eu sei que não há tempo para este tipo de análise. Vou saltar isto. Vou simplesmente dizer o seguinte, para concluir, Sr. Presidente. Eu sou o primeiro e vou continuar a ser um dos advogados no sentido de, sentindo-me parte deste que eu considero ser um sucesso que tem que ser reconhecido, é importante renovarmos os nossos propósitos, os desafios que são colocados à nossa frente. É de facto fundamental não nos embriagarmos nem no sucesso, nem de perdermos de vista realmente os horizontes que estão à nossa frente. Compreenderão que eu não tenho elementos para fazer qualquer tipo de avaliação crítica daquilo que tem sido o percurso Cabo Verde. Mas também não tenho razões para estar aqui a apontar qualquer tipo de referências positivas em relação àquilo que é o percurso da Guiné-Bissau. Eu gostava simplesmente de enumerar 3, 4 ou 5 elementos que têm-se convertido em entraves ao exercício democrático em África para servirem também de elementos de reflexão nesta nossa caminhada, tanto em relação àquele que tem que tentar sair do fosso, como àquele que de facto tem uma autoestrada à frente e precisamente por ser uma autoestrada é preciso ter cuidado na velocidade que é implementada. Primeiro, em relação à sociedade no lugar do Estado.
como é que nós conseguimos visualizar o Estado e como é que nós posicionamos a nossa sociedade em relação ao Estado. O poder sobre o povo ou sobre o território. Hoje é praticamente aceitável em África que um programa de um país, de um governo, seja centrado na principal questão da construção da paz e da estabilidade. O espírito privado no lugar do público. Há muitas situações em África onde é difícil distinguir entre o privado e o público. A patronagem no lugar de políticas. Mais política do que economia. Eu percebi que este não é um problema de Cabo Verde, porque eu ouvi muito bem o segundo painel e como foram capazes realmente de tratar. Estou a terminar mesmo. Eu renovo, finalmente, e pela última vez, hoje, pelo menos, o meu sentimento de orgulho por me sentir próximo deste extraordinário caso de sucesso que se chama Cabo Verde. Aos guineenses, digo que não se trata de nenhuma maldição, nem sermos um povo especial pela negativa ou talhado por falhar. Os nossos dados são bastante complexos, mas não fogem aos elementos já subejamente estudados. Portanto, fórmulas existem. O desafio é encontrar a calibragem correta, o que só se consegue sendo perseverantes e aplicando o princípio de permanente tentativa e correção.